e grava, tá? Eu vou abrir meu Face aqui. O Arthur está botando nós no ar. Estamos entrando primeiro no Como Cuidar Idoso, né, Arthur? Ah, é automaticamente? É automaticamente. Então, vamos ver se a gente está no ar. Eu estou aqui olhando para o lado porque eu estou olhando outro telefone aqui. Quem sabe eu aciono isso aqui. Eu já vou acionar aqui a página do Como Cuidar Idoso. Boa noite a todos. Se a gente já está ao vivo, e sim, já está ao vivo. Vi que estamos ao vivo. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, aqui estamos nós do Dolce Vita, eu, a Juliana e a Bruna, que é a nossa convidada especial hoje, doutora, né? Então, uma das primeiras conversas depois de acabar o doutorado. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, Dinda. Vou chamar de Dinda porque eu estou em casa. Claro, estamos em casa, né? Para quem não nos conhece, então, eu sou a Giovana, uma das donas do Dolce Vita. Dolce Vita é uma geriatria do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, que tem a proposta de trabalhar muito diferente, de uma maneira muito inovadora. Nesse 2020, com o Covid, lançamos a nossa plataforma online, né, que é o comocuidaridoso.com.br. Estamos aqui nesse canal hoje, nessa fanpage do Como Cuidar Idoso, e também o Arthur, que está aqui do meu lado, que é o suporte nosso, já nos colocou no do Dolce Vita, né, que é a nossa raiz, né? Na verdade, nós somos uma geriatria que trabalha fisicamente. Então, tudo que nós viermos falar aqui, a gente sabe no osso do peito que é, né? Então, aqui não tem muito conteúdo, da maneira só conteúdo, é tudo teórico-prático, prático-teórico, né? A Bruna está aqui hoje, ela é a teoria, né? Então, a Ju é a prática e a Bruna é a teoria. Então, nós vamos fazer esse encontro tentando ajudar as pessoas que estão em casa. Já estou vendo que a Marise está entrando aqui. Tudo bom, Marise? Obrigada pela tua participação. Compartilha essa live para todos os teus amigos aí, que quanto mais nós ajudarmos as pessoas que estão em casa, mais a gente atinge nosso objetivo. Às terças-feiras, 19 horas, sempre um trabalho social. Quem tem idoso em casa pode vir e estar aqui no Facebook e perguntar para a Juliana, que ainda não se apresentou, que está aqui embaixo, que já vai se apresentar, né? Perguntar para a Juliana, que é enfermeira do Dolce Vita, mas qualquer um dos nossos convidados, porque são sempre pessoas de casa, pessoas que nós conhecemos. Vocês perguntem o que desejarem, que nós vamos estar tentando aliviar o cuidado de vocês em casa, né? Dar suporte de alguma forma, que seja com a nossa prática ou com o que a gente sabe, né? Temos 11 anos de prática, a gente vai fazer agora. A gente não sabe tudo, eu acredito que a gente seja novinho, mas práticas ininterruptas, são 24 horas de trabalho desde o dia 21 de setembro de 2009, né? Então, vários casos já passaram por nós, vários tipos de clientes, né? Não todos, eu sei, tem muitos que a gente não atendeu ainda, mas a gente vai compartilhar o que a gente aprendeu com esses clientes e como a gente trabalha nesses 11 anos. Hoje a gente tem aqui a Bruna, né? Que vai falar de medicações e, além de tudo, nós temos nossos pais, nossos avós, né? Isso aqui é para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Ju, então, é a Juliana, nossa enfermeira do Dolce Vita, minha irmã. Boa noite, prazer, eu sou a Juliana. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Bru, é um prazer poder interagir contigo aqui. Deixa eu ver, a gente vai falar... Mano. Eu só vou dar uma faladinha antes de tu começar a falar com a Bruna aí, o assunto de vocês, que eu sei que vai contribuir muito para as pessoas. E, enquanto isso, também estão entrando lá pelo Dolce Vita. Eu adoro esperar as pessoas entrarem. A Bruna, que está aqui, tu tem um canal, né, Bruna? Que é o Professora Bruna Guerino, né? Que é por um dos cursos que ela dá aula. E eu vejo que a Bruna, quando entra, ela fica um tempo assim parada, esperando as pessoas entrar. Né? A gente tem que dar uma enrolada. Porque isso é algo que acontece assim na internet, né? Como a gente quer falar ao vivo e quer essa interação, né? Nós queremos a interação de vocês. Então, quem está aqui ao vivo pode nos perguntar as coisas, as dúvidas, que a gente faz questão de estar respondendo, né? Nós temos uma quantidade de conteúdo imenso que, se a gente for para falar em uma hora, a gente não vai conseguir relatar, né?
Então, o nosso foco mesmo é contribuir com quem está cuidando em casa, né? Amanhã, vou dar um recadinho antes de vocês começarem aí. Eu posso até fazer uma pergunta para introduzir aí. Amanhã nós temos um treinamento sendo referência no cuidado do idoso. Começa às 18 horas com a Juliana, começa comigo, bem dizer. Eu falo de carreira, né? A carreira que é o cuidado do idoso, né? Como cuidar idoso. Eu explico para as pessoas o que é esse grupo que eu tenho no Facebook com 100 e poucas pessoas que querem trabalhar no Dolce Vita. Falo também de um outro grupo que são as pessoas que já passaram por nós, que são os que já treinaram com a Ju, com a Vivian, com a professora, com todo o nosso sendo referência. Até, Arthur, por favor, eu vou pedir para o Arthur colocar o link do sendo referência aqui embaixo, tá? Ele vai disparar aí. Então, se vocês quiserem conhecer pelo menos o nosso trabalho, quem não é da área, olha ali. E se tem alguma pessoa que você pode encaminhar esse link, hoje é o último dia das inscrições, tá bom? Amanhã a gente se encontra de novo, daí num ambiente fechado, só a Juliana, só o nosso profissional fisioterapeuta, só eu e a professora de educação física, e mais quem escolheu estar conosco, tá? Então, era isso, e daqui a pouco a gente está por aqui. Os nossos cursos sempre tiveram materiais, né, físicos, agora dessa vez o nosso material vai ser um material online. E é por aí, tá bom? Obrigado por quem está assistindo, já temos aqui 7 pessoas, que legal. E a Ju pode começar, né? Na verdade, lembra, Ju, quando a gente foi fazer esse tema, né? Que a gente faz listas, né, de medicações para os clientes, né? Quando chegam no Dolce Vita, o nosso cliente chega, a gente pergunta, o que esse cliente toma, né? E daí vem aquela lista de medicações, assim, né? Então, daí a Ju ajuda a organizar isso, né, Ju? Eu acho que dá para a gente começar, então, falando sobre isso, Bru, sobre a importância da organização desse sistema de medicamentos. Uhum. E aí a gente vai conversando na sequência e falando em polifarmácia e todas essas coisas. Uhum. Porque... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, Ju. Pode falar. Não, é porque a gente percebe que essa é uma grande dificuldade que tem nas casas quando se precisa um cuidado mais especializado, né? Quando a pessoa tem o seu autocuidado até um certo ponto, isso anda bem. Uhum. E aí, quando começa a precisar do cuidado do filho ou da pessoa que está junto ali, e daí começa as discussões familiares para eu tomo, não tomo, tomo, não tomo, essa hora, não essa hora, toda aquela questão. E mais, depois, conforme isso vai agravando, e quantas pessoas cuidam essas medicações, né? A gente precisa falar bastante, eu acredito, sobre a questão de horário, sobre a questão de doses, receitas têm que ser seguidas, essas coisas assim. Até quando a Dinda falou sobre a gente falar sobre isso, na verdade, me veio uma situação que eu vivi, sabe? Que foi bem... me marcou muito e me fez refletir, não só como profissional, mas também como filha, neta, né? Sobre a importância da gente saber... exatamente as medicações, ou não exatamente, mas de preferência exatamente que se saiba todas, mas as principais medicações que ou a avó, ou a mãe, ou o pai fazem uso dentro da nossa casa. Porque, tanto na minha experiência como farmácia comercial, como agora a minha experiência dentro do hospital, a gente vê que as realidades, elas se fecham, elas são muito parecidas. Porque o que aconteceu? Um dia nós estávamos lá de plantão, e eu estava de plantão, e como farmacêutica a gente acaba ouvindo e acaba se interagindo de alguns casos, né? E tinha chegado um paciente na emergência, né? Um senhor, tinha 91 anos, então já de cara a gente já percebe que um paciente com uma idade mais avançada, provavelmente ele faça uso de diversas medicações, né? Com diferentes comorbidades. Então, naquele momento, a primeira pergunta que o médico fez para o acompanhante desse senhor: quais são as medicações que esse paciente faz uso? E me chamou muita atenção, porque a pessoa não sabia. Ela não sabia. Então, assim, porque aquele provavelmente, às vezes, muitas das vezes, quando um paciente ele chega numa emergência,
algumas dos sintomas, às vezes, podem ser até uma reação adversa do uso da medicação, né? Ou talvez também até um efeito, né, de uma interação medicamentosa. Então, esse cuidado, tanto para aquele que cuida do paciente em casa, né, quanto aquele que vai chegar lá na emergência, é um caminho de uma via só, na verdade, né? Porque a gente precisa muito desse cuidado e do conhecimento dessas medicações que o paciente usa, né, enfim, que esse idoso usa. Assim, ó, Bru, isso é muito importante que as pessoas tenham consciência. Não importa que meus pais são jovens, como os teus, assim, ó, se a pessoa desmaiar em casa do nada, tu vai chegar na emergência e tu não sabe nada. Eu lembro quando eu trabalhava em emergência, que a gente chegava a pedir para as pessoas, volta em casa e traz tudo que tem lá. Porque as pessoas não sabem o que os seus familiares tomam e a gente fica de mão amarrada, porque uma vez que isso foi um desmaio, isso foi um efeito colateral, isso foi a falta de uma medicação ou a superdose de uma medicação. Uma pessoa com 91 anos que faz uso de medicação sozinha pode sim ter feito alguma confusão em algum momento e isso ser só um efeito de uma medicação que foi tomada em horário errado, em dose errada, coisas assim. E então é muito importante que todo mundo saiba, assim, tipo, uma pessoa dessa casa tem que ter consciência que a mãe toma um remedinho para pressão, que o pai toma um remedinho para labirintite. Então, essas coisas bem básicas. E depois, conforme vai agravando esse cuidar, a pessoa vai evoluindo na sua vida, né? E envelhecendo. E se esse envelhecimento for com doenças, aí a gente precisa, sim, ter sempre uma pessoa que saiba. E eu sempre digo, uma lista, escrevam, tenham uma lista em mãos. Tipo, a gente sempre tem uma lista atualizada de todos os clientes. Uma emergência, a primeira coisa, a lista vai junto, em cima do cliente, se ele estiver inconsciente, entendeu? Porque ali tem tudo. Como ele toma, nas doses que ele toma, nos horários que ele toma. Porque medicação, Bru, dá para te falar bastante, um pouco agora sobre a questão do horário, porque eu vejo que assim, ó, o idoso, e a gente tem em todas as famílias, eu acredito que tenha esse caso, tem em todas as famílias. Eu tomo a hora que eu quero. Eu tomo a hora que eu estou acostumado. E aí a gente tem medicações que precisam ter horários rígidos, senão elas não têm efeito. E aí ele volta no médico para dizer que o remédio não funcionou, mas ele tomou como ele quis. Então, essa questão dos horários é bem interessante da gente falar também. Bom, de uma forma que não seja muito... eu vou tentar procurar falar de uma forma que eu gostaria de ouvir se alguém me explicasse e eu não soubesse absolutamente nada, tá? A ideia é essa. Às vezes a gente olha umas coisas e daí, mas o que significa isso? Não sei nem nada. Então, a gente pensa que esse é um público que está aprendendo, né? E não está... E outra coisa, Bru, essas pessoas se veem na necessidade de cuidar do dia para a noite. Ninguém está aprendendo. Tipo assim... a gente vai evoluindo, né? A gente é da área da saúde, a gente é isso, a gente é aquilo. Não, daqui a pouco a minha mãe ou a minha avó fazia tudo e ela tem alguma coisa e ela não faz mais nada. Sim. E a pessoa que está ali, que cuida, ela precisa saber. Então, ela cai de paraquedas nessa situação. Então, tipo assim, como que funciona uma medicação? Por que a gente precisa... em tratamentos crônicos, ou seja, tratamentos que sejam tomados todos os dias aquela medicação, tá? Então, o que acontece? Por que é importante que se faça o uso de uma medicação no horário, tá? Vocês pensem assim, administrei lá a medicação via oral, tá? Tomei meu comprimido. No momento que a gente toma esse comprimido, ele vai ser metabolizado. Geralmente, a maioria das medicações são metabolizadas no nosso fígado e aí, então, vão desenvolver o seu mecanismo de ação. Eu escrevi rapidinho, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá? Esse momento aqui é quando a medicação ela é administrada, então ela vai passar pelo efeito, né, de primeira passagem, que é a metabolização desse medicação, e ele vai ir atingindo
o seu efeito, tá? O do seu efeito. Então, lá vai estar disponível no nosso organismo essa medicação para a sua ação acontecer. Depois, num determinado momento, o nível dessa medicação, ou seja, o quanto ele está disponível na nossa corrente sanguínea, ele vai ir diminuindo, vai sendo excretado, certo? E o que acontece? Depois daquele momento em que está essa diminuição, a gente tem que fazer a administração, ou seja, tomar a próxima medicação. Ou seja, sei lá, uma medicação para pressão, que é um comprimido via oral de 24 em 24, geralmente, né? Para, assim, pacientes, né? Não tão. Ou, sei lá, Ju, me ajuda aí mais para idoso. Vamos usar o exemplo do Prolopa, que é a medicação do Parkinson, que precisa ser rigidamente. Rígido. Porque que acontece? Depois que o Prolopa acaba o efeito dele ali daquele tempo, o que acontece? O primeiro sintoma, volta a tremedeira, né? Volta a tremer. Então, precisa que seja exatamente no mesmo horário, porque a dose dele, ou seja, a quantidade que esse medicamento está disponível na corrente sanguínea, ele vai diminuindo e o sintoma ele já vem voltando. Então, porque o Prolopa, um exemplo que ajudei, o Prolopa, ele mantém naquele tempo a dose terapêutica dele. Depois que diminui, o primeiro sintoma ele volta. Então, o que acontece? Essa é a necessidade de se tomar a medicação, então, no horário certo. É pela disponibilidade da medicação na corrente sanguínea. Uma vez que, por exemplo, tu faz um tratamento, sei lá, um paciente idoso, como a gente está falando, tem uma infecção urinária, precisa tratar com um antibiótico. Então, o idoso ele já tem, né, a sua condição fisiológica, tanto via metabólica, via de excreção, existe uma perda natural da função, né? Então, a gente não pode comparar um metabolismo jovem, de um jovem de 30 anos, com o metabolismo de um paciente idoso que tem lá 70, 80 anos. Então, a gente já sabe que existe uma perda natural, né, dos processos, das condições fisiológicas. Então, a gente precisa manter principalmente para o idoso, manter as medicações nos horários certos. E já que a gente falou do Prolopa ali, sempre lembrando que o Prolopa não pode ser administrado nos horários das refeições, né? Ele precisa ser 1 hora antes ou 2 depois. Então, o pessoal gosta muito de 1 antes, porque 2 depois ele termina se juntando, porque ele é uma medicação que é usada 3 a 4 vezes por dia. Então, a gente precisa dividir esses horários, conforme o médico dá a receita lá, se é 8 da manhã, 2 da tarde e 8 da noite, esses horários têm que ser obedecidos. As alimentações mudam de horário, mas a medicação se mantém nesse horário, porque o Prolopa perde efeito com a proteína. Então, a gente precisa... a gente diz as refeições porque a gente nunca sabe o que a pessoa come, então sempre longe das refeições, né? E a questão do antibiótico que estava falando, né, Bru? Sempre ser rígido na questão das doses, porque como a gente tem essa função, essa desfunção renal, desfunção de fígado, às vezes uma dose que minha filha tomou 1 por dia, 1 de 12 em 12, é uma super dose para um idoso, tu detona com o rim dele em questão de 2 dias. Então, não, hoje em dia eu acredito até que seja menos comum as pessoas, tu que trabalha mais ali, que trabalhou, né, Bru, em farmácia e coisa, as pessoas ainda tomam medicação sem receita? Não, a automedicação, ela ainda é um grande enfrentamento, principalmente, né, nessa faixa etária que vocês trabalham, né, dos idosos. A gente tem um grande desafio. Obviamente que os medicamentos controlados, a gente não libera, né? Mas medicações, né, a gente acaba... eu tô com dor, não sei aonde, né? Tô com dor na cabeça, tô com dor nas costas. E aí, essa automedicação... Daí, aquilo que no fim, a gente acaba se questionando, né? Tá, mas e aí? O que mais que a senhora utiliza, né? O que mais que a senhora utiliza? E essa dor vem de quê, né? Não é uma simples dor, né? Então, assim, isso é um desafio que eu também tenho, logo que eles entram.
no Dolcevita, porque eles vêm com esse costume de tomar o remédio que querem a hora que querem, e a coisa dentro do Dolcevita funciona extremamente, cumpre-se os horários e todas as doses que tem na prescrição médica. Então, eu sempre digo, mas eu tomava em casa. Pois é, mas aqui a gente vai ver vai falar com o doutor para tomar, né? Sim, olha que eu posso. Para tomar. Por quê? Porque senão, o que acontece? A gente não sabe que, tipo assim, uma medicação simples para nós pode fazer uma bagunça na vida de um idoso do tamanho, nossa, gigante. E um médico, às vezes, numa emergência, pode levar muito tempo para conseguir descobrir que aquilo foi só uma medicação para dor de cabeça que ele tomou. E que desorganizou um sistema inteiro e que colocou essa pessoa a nível hospitalar e daqui a pouco colocou em UTI, e até que tudo isso se ajuste lá pelas tantas, assim, eu tomei aquele dia tal remédio, e que fez toda essa interação, né? Ju, tu imagina assim, só a critério de curiosidade, a gente tem, nos últimos anos, um crescimento de 500% de fármacos, tá? Então, são, no Brasil, isso, tá? 500% de laboratórios que desenvolvem fármacos novos ou fármacos genéricos. Hoje, no mercado, a gente tem 17 mil tipos diferentes de fármacos, tanto genéricos... como genéricos, como similares, referência. Então, são 17 mil tipos diferentes. Não que sejam 17 mil tipos, né? Mas com os mesmos, produzindo os mesmos, tem à nossa disposição um leque de 17 mil opções, tá? Então, tipo assim, para qualquer dor que tu tiver, vai ter um medicamento lá, né, que pode servir. Então, assim, que entra também nessa polifarmácia, porque acho que a gente não acabou não falando o que é a polifarmácia. A polifarmácia não falamos ainda. É o uso hoje, né? Alguns autores ainda eles divergem na quantidade, mas é o uso, né, principalmente em pacientes idosos, de 5 ou mais tipos diferentes de medicações prescritas. Né? Prescritas, por isso que eu digo. Sim, são 5 prescritas, fora que eles tomam por conta. Dentro dessa definição, a gente não coloca vitaminas, polivitaminas, sais minerais, porque esses não se enquadram dentro da polifarmácia. Só realmente fármacos, ou seja, drogas, né? Os que desenvolvem, são sinteticamente produzidos. Enfim. E dentro disso tudo, então, a gente tem essa quantidade disponível de fármacos, né? E aí tu pensa, tá? Um idoso, né, que ainda vive, que tem condições, como vocês usam um termo desse... Independentes, né? Eles conseguem dentro de casa, né, ter acesso, então, a ir na farmácia, né, escolher uma ou na internet, uma medicação, né? Ou na internet, né? Então, existe um grande desafio tanto para a assistência farmacêutica, né? Nós lá, os farmacêuticos, atendendo esse paciente, como vocês também aí, né? Obviamente, um paciente que está com vocês aí, eles têm o controle. Mas aí o grande desafio, né, Ju, pensa em estudar todas essas interações, né, e os efeitos colaterais e as reações adversas que esse monte de medicação ela vem a acontecer, né? Então, na verdade, a polifarmácia, tanto para vocês quanto para por exemplo, nós, ele é um desafio para a saúde pública também, né? E existem diversos projetos, não, mas diversos movimentos que, então, tentam, de uma forma geral... Dar uma freada. Não diminuir, porque como é que não tem como tu diminuir um paciente que tem diabetes, tem hipertensão, tem problema, sei lá, ansiedade... Tem Parkinson cardiopata. Então, o que acontece? No mínimo 5 medicamentos diferentes ele vai usar, né?
Então, não tem como a gente diminuir essas medicações. Mas, às vezes, por exemplo, é um desafio até para os médicos, né? Eles escolherem uma medicação que, às vezes, ela pode ser... ter ação para 2 patologias diferentes, entendeu? Sim. Então, tipo, isso também já é E, também e a questão muito que eu sempre digo, a questão de, tipo assim, às vezes a reação de uma medicação X, eu preciso entrar com uma medicação Y para tirar a reação da X. Então, precisa se conhecer muito interação medicamentosa para te ter um sucesso num tratamento com polifarmácia. Porque senão tu vai ser um fracasso certo. Se tu não conhecer muito, a gente sabe que tem problemas, né? Então, essa questão, até hoje, uma senhora ligou, tá com problema que a mãe dela já tomava várias medicações, teve uma fratura e entrou novas medicações. O que aconteceu? Parou de dormir. Aí ela me perguntou, será que é a mistura? Aí eu disse para ela, eu não posso te garantir nada, precisa falar com os médicos delas, mas tem bastante porcentagem aí da gente ter uma medicação para dor, tirar o efeito da medicação que ela já toma contínuo e os tratamentos. Mas aqui ninguém está dizendo, né, Bruna, que não é para tomarem as medicações. Não. O que a gente está dizendo é que para conversar com os médicos sobre tudo que vocês tomam, porque o que acontece? Eu venho com a receita da Juliana, eu venho com a receita da Maria, eu venho com a receita da Bruna, eu venho com a receita... E eu vou acumulando receitas na minha casa e cada médico que eu vou, se eu não levar a minha listinha de medicações e disser para ele, eu tomo isso, isso e isso, ele não tem como adivinhar. E aí ele entra com outra medicação que faz uma outra reação. Então, o que a gente quer é que todo mundo tenha bem claro tudo que se toma e que se converse com os seus médicos sobre as medicações. Porque elas reagem entre si. Até se vocês forem ver e colocarem no Google polifarmácia, só colhem a critério de conhecimento. Existem milhares de estudos de diversos estados, obviamente fazendo vários levantamentos, né, sobre em idosos, né, porque dificilmente quando a gente fala sobre polifarmácia, tirando, né, a gente sempre fala o público-alvo sempre vai ser os idosos, obviamente, que tem outras, né, doenças, enfim. Em jovens também existe polifarmácia. Mas o principal público ainda são o público idoso. Então, quando tu coloca lá polifarmácia, tu já vai lá no Google, vai ter um número horrível, não, um número grande, né, de enorme sobre. E juntamente com a polifarmácia, obviamente, tu vai ter os principais assuntos linkados, que são as reações adversas, os efeitos colaterais e as interações medicamentosas, né? Então, não sei, Ju, tu quer que eu fale um pouco sobre o que é cada um? Não sei se tu tem... Vamos falar assim. E olha só o que aconteceu esses dias. Uma senhora me falou assim, ela ligou ali para a clínica também, e daí me perguntou, porque eles, tipo, ligam para perguntar algumas coisas, e às vezes os familiares, como os nossos clientes já têm uma idade muito avançada, os familiares já são idosos. Então, eles ligam assim, Juliana, pode me ajudar? Não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, dá uma olhadinha na bula da sua medicação, vê se a reação tá aí, não sei o que, não sei o que, né? Não. Bula não dá para ler, porque diz um monte de coisa ruim. Eu nem leio, daí eu passo aí, judia, né? Claro que a gente sabe que também tem aquele paciente que lê a bula e tem todas as reações da bula, né? Eu conheço bastante médicos que falam assim, ó, remédio não devia vir com bula, né? Porque é bem comum também eles terem a reação. Agora, também tem que conhecer as medicações que se toma, né? Uma pessoa que é totalmente lúcida, ela tem que saber o que ela toma e para que ela toma tudo, né? Com certeza. Eu acho que tu fala, assim, sobre reações, efeitos colaterais, todas essas coisas. Tá. Não, só para definir uma reação adversa, um efeito colateral e uma interação medicamentosa, né? Então,
A reação adversa medicamentosa, que essa é uma dos grandes desafios, principalmente para pacientes que utilizam diversas medicações, é um efeito que não é esperado do tratamento com aquela medicação, ou seja, um efeito que não é intencional. Tomou e tu teve essa reação adversa. Bru, e sempre é importante que a pessoa ligue para o seu médico para avisar que teve, tipo assim, não fique esperando. Faz uma semana que eu tomo esse remédio, todos os dias eu tô tendo isso. E daí, então eu sempre falo essas coisas assim. Um médico ou farmacêutico, né, Jo? Procure o seu médico ou seu farmacêutico. Procure seu médico ou seu farmacêutico. É que normalmente quem prescreveu a medicação, né? Tem que saber, então, até para ele saber que ele não pode prescrever e que aquilo ali não vai... Porque depois, daqui a um tempo, vai lá e o médico diz, e aí, como é que foi? Não, parei de tomar porque aquilo me dava enjoo. E o médico esperando que tenha um resultado aquele tratamento, né? E uma coisa que eu sempre falo, e que entra dentro disso também, é que para cada organismo uma resposta é diferente, né? Sim. Então, assim, a gente tem uma média de efeitos que podem vir a acontecer, né, com aquele paciente. Ixi, mas para cada organismo pode ser uma reação completamente diferente. É que eu sempre brinco assim, vocês já tomaram uma dipirona, já viram a bula da dipirona, que é uma medicação tão convencional pra gente, né? Tipo uma coisinha que, qualquer coisa toma uma dipirona, vocês já viram? Ela é enorme. Então, ali tem diversos efeitos que para cada pessoa pode ser diferente também. Então, acho que, de certa forma, às vezes a bula, ela assusta um pouco, né? E, né, de tudo aquilo que tem, mas é importante que se tenha um pouco de noção do que aquele medicamento ele pode trazer. Então, dentro das reações adversas, então a gente se enquadra isso, né? Uma reação que não é esperada quando uma medicação ela é prescrita e ela é administrada. Bru, Oi. Bru, tem uma farmacêutica que ela é uma das donas da geriatria, que a gente dá consultoria em Livramento. Ela mandou um recadinho para ti e para a Ju aí, que tá perfeito, que está adorando a conversa, né? Obrigada! Então, vamos dizer para ti que ela é a pessoa mais... Ela conseguiu compilar vocês duas juntas, né? Porque ela é a dona da geriatria e farmacêutica. Legal. Tá ótimo. Sensacional. Ela tá assistindo pelo grupo fechado aqui, vou responder para ela. Tá bom. Eu tô prestando atenção aqui. Pode seguir, Bru. Qual é o outro tema que tu fala? A reação adversa é essa e o outro, o próximo? Interação medicamentosa. Tá. Pode seguir, Bru. Obrigada. Então, a interação... O que é a interação medicamentosa? A interação medicamentosa é o efeito que surge, certo? Devido ao uso de um ou mais medicamentos. Ou seja, eles interagem entre si no seu mecanismo. Tá? Ou seja, eles podem ser assim, como a gente chama, de uma forma, numa ação sinérgica, ou seja, eles agem juntos, potencializando o efeito. Ou seja, por exemplo, toma uma medicação X e toma uma outra X, o efeito dele potencializa, um potencializa o outro. Tá? Então, às vezes, a gente não quer isso, né? A gente não quer uma medicação que potencialize aquele efeito, ou seja, ele pode causar uma série de situações contrárias. E já também uma interação medicamentosa quando a gente chama de uma análoga, uma ação análoga, ou seja, uma medicação anula o efeito da outra, quando administrada concomitantemente, ou seja, nós também não queremos que uma medicação anule a ação da outra. Então, a gente tem esses dois tipos de interações. Tanto o efeito sinérgico quanto o efeito análogo pode trazer, principalmente para um paciente idoso, grandes consequências que, por exemplo, o médico não quer, né? O médico ele não quer uma ação dessas. Outra coisa também que são os efeitos colaterais, então, querendo ou não... Oi. Bru, eu só vou falar ali da interação que, entra de novo a questão que a gente estava falando dos horários, porque quando a gente organiza o horário da medicação, a gente está pensando nisso.
Se eu dou uma medicação agora e dou outra daqui 2 horas, não é para pegar as duas e juntar. Isso. É porque eu preciso que o teu organismo absorva essa medicação para daqui 2 horas ela tome a outra e seja absorvida essa outra. Outra questão que eu sempre ensino para o pessoal é a medicação que precisa ser esmagada para dar, né, para o cliente mais dependente. Não esmagar junto, não fazer aquela papa de medicação. Nem diluir, né? Misturar com água, às nem vezes, diluir né? tudo junto. Dá um por um. Essa informação é preciosíssima, é preciosíssima. Muito obrigada, sinceramente. Alguém que está escutando esse vídeo, se for familiar e fizer isso, vocês duas, que é a enfermeira e que é a farmacêutica, vocês sabem o que essa informação de vocês está fazendo por esse paciente. É uma coisa assim que vocês sabem isso, entende? Ou como um médico, enfim. Mas isso é muito importante os familiares saberem. Então, assim, perde 15 minutos, meia hora, o quanto essa medicação exigir, né? Fala com a enfermeira, fala com a farmacêutica ou com o médico, enfim. Mas faça isso, porque esse dar junto dessa maneira, e eu tô falando isso porque eu escuto a Ju repetir isso há 11 anos. Não que ela repita para a mesma pessoa, mas ela dá essa orientação para as pessoas, né? Quando eu construí aquele nosso material, que é um guia do cuidado, foi mais ou menos por aí que eu me desesperava de ver ela dando as mesmas informações. Agora, graças a Deus, tem essas lives, esses ao vivo aqui, que a gente pelo menos pode falar, nos alivia que alguém vai escutar isso, e por isso, quem está aqui ao vivo, não sei quanto, agora eu estou até saí do Facebook, tem 15 pessoas aqui, se vocês compartilharem essas lives, vocês podem ajudar os idosos através de quem ajuda. É isso que eu falo, é um trabalho social dessa maneira, como a gente está orientando gratuitamente aqui, também quem não sabe isso pode ajudar as famílias quando compartilha isso. E às vezes pode compartilhar interno, dentro do Face direto daquele amigo seu que sabe que está cuidando da mãe. Ou, entende? Quantas pessoas têm amigos que estão cuidando dos pais? Manda, escutem essas gurias, elas estão falando no minuto 23. Eu geralmente faço assim, quando eu escuto algumas coisas, eu já mando para a pessoa, eu sei que não tem tempo, escuta nesse tempo. Isso pode salvar uma vida. Na verdade, pode modificar muito a conduta do paciente. A Ju, que eu vejo ali, né? Depende. A gente não comete esses erros, mas em casa a pessoa, quando vem para nós, chamo erros, ok? Mas é uma maneira de fazer isso que muda todo o quadro da pessoa, principalmente na demência. Que facilita muito a vida de quem cuida, pegar os remédios da manhã, tipo, até as 2 da tarde eu vou dar tudo no café. Então, as pessoas terminam se organizando assim. Tanto é que quando eu vou atender as pessoas em casa, a primeira coisa que eu pergunto, como estão sendo dadas as medicações e quais são as medicações? E deixa eu ver. Porque, às vezes, as pessoas falam um nome que eles criam lá, o remédio da tal coisa, e não tem nada a ver essa medicação com o nome real da medicação. E aí a gente ajusta, e daí tu coloca os horários, e aí a pessoa até olha assim, mas eu vou ter que dar remédio toda hora. E daí tu explica sobre quais os benefícios que isso tudo vai fazer, né? E com o tempo, fazendo assim, as pessoas percebem o quanto esse seu familiar melhora, né? Às vezes ele está com o tratamento bem certinho. Isso que eu ia falar. Errado. No início parece que a pessoa vai ter mais trabalho, só que ela vai ter menos se é ela mesma que cuida. Na verdade, tu também pode favorecer que o teu funcionário, a tua equipe tenha menos trabalho. Porque tu imagina um efeito colateral de uma medicação onde o paciente, o idoso, fica muito mais agitado e agressivo. Eu já escutei familiares falar assim, quebrou? Não, porque uma das principais efeitos da interação medicamentosa, né, causando uma reação adversa, que a gente vê e que é relatado, o paciente começa a cair sem saber qual é o motivo de ficar tonto e começa a cair. E imagina, né, pode
um cair desse só por causa de uma interação ali pode tem causar muitos uma estudos, coisa horrível. Tem muitos estudos que falam que X%, eu não lembro exato agora, X% das quedas com fratura em idosos são causadas pelas medicações que eles usam durante a noite. Porque acontece? Ele toma na janta e vai deitar e levanta sozinho, na maioria dos casos, dessas fraturas, dessas quedas da noite, né? Então, ele levanta sozinho com o efeito da medicação ou com o efeito colateral, né? Porque pode ser uma medicação para dormir, que ele dá aquela... E daí ele levanta. Então, essa questão da medicação, ela faz toda a diferença na vida do idoso. Faltam as reações, né? Não, reações... Não, já falei. Reação, o efeito colateral. E o efeito colateral. O efeito colateral, na verdade, nada mais é que um efeito também que não é desejado e não é esperado, mas é causa pelo uso, tratamento crônico de uma medicação, ou agudo também, né? Ou seja, uma dose só ou várias doses, né? E às vezes... Exemplo, segue, por exemplo, assim, uma medicação assim que a gente tem e que é muito conhecida, principalmente no idoso, que é o uso das estatinas. Simvastatina, atorvastatina, né? As estatinas. Então, todo mundo sabe que a simvastatina é uma das mais, né? Que acaba desenvolvendo um efeito colateral que não é esperado. Tipo, que é principalmente mulheres idosas, aquela dor nas pernas, enfim. Então, às vezes, o paciente, ele acaba usando uma medicação para aquela outra dor que a outra medicação causa, entende? Então, são situações que também vocês com certeza se deparam, eu também me deparei, e enfim, a gente acaba... Outra coisa, Ju, que agora me lembrei também que é importante falar, e é uma dica principalmente para quem está em casa, né, e cuida do paciente em casa, do idoso em casa. É muito banal, mas a farmacêutica, provavelmente a colega, essa farmacêutica que está aí, que está ouvindo, ela também vai concordar comigo. Que é muito banal a gente falar isso, mas principalmente o paciente que a gente vai entregar a medicação, ou seja, aquele paciente que não, né, precisa. Então, a gente tem o cuidado da medicação, ela ser administrada com água, não com chá, não com suco, leite. Não com mate, não com leite, entendeu? Por quê? E não sem nada. E não sem nada também. Não, estou acostumada a tomar sem nada. Não. Então, essa administração pode, né, Ju, tu sabe muito bem. Isso não é só para idoso, né? Oi? Não só para idoso, para todo mundo. Mas, né, fica uma dica aí também para quem cuida, né, de um idoso e precisa administrar. Então, porque essas outras, né, substâncias que não a água, às vezes podem causar uma interação não desejada com essa medicação, afetando o próprio metabolismo dessa substância. Então, sei lá, a gente sabe que suco de uva, né, principalmente de uva que tem o... esqueci da uva. Flavonoides. Flavonoides também tem ação, principalmente com diversas medicações que a gente tem aí, que a gente conhece. Então fica também uma dica, né? E não só para os idosos, mas para todo mundo, né? É bem importante, porque o pessoal acha que sim, que pode tomar com qualquer coisa. E com leite, né? Com leite, idoso adora tomar com leite. Não, no café. Meu pai toma no café. Né? Então... É besteira, mas nunca se sabe, né? Olha, eu vou proteger o Cuco. Eu já falei que esse assunto não é só de idoso, né? Que a gente pode... Agora, me digam uma coisa. Eu tô tomando o meu café, tá? Vamos lá. Tô tomando meu café, a minha medicação é no horário do café. Então, eu tomo o café, depois do café eu tomo a medicação com água, é isso? Depende se a tua medicação tem que ser junto ao café ou depois do café. Se for junto ao café, pega o copinho d'água, toma e toma o teu café. Não tem? Se for depois... E daí tem a questão de que, mas a água gelada vai dar reação com o café, faz uma água morna, mas seja com água. Eu conheço essa história, né? Não, com água não dá, por causa que a água vai estragar aqui, que eu tomei café, quebrou os dentes, não sei, tem várias coisas que acontecem. Então... óbvio que na rotina ali, no fim, às vezes, né, a gente acaba não tendo esse cuidado, tá lá tomando café, já toma, né? Mas é uma coisa que também a gente pode
né, é raro, raríssimo, mas também pode vir a acontecer, né, uma reação que não se espera. Então, se dá para ter esse cuidado, também se tem esse cuidado, né? Não pode ser tão hipócrita também de ficar falando que tem que seguir à risca tudo, né, ali às vezes, mas tentar ter um cuidado de uma forma que saber se adapte que isso à pode rotina. dar uma reação, né? Isso, que pode. Saber, é né? uma informação que Eu só, é às importante vezes, que saiba. tô aí tomando mate, tem que tomar uma coisa, ai, depois penso, ih, olha o que eu fiz, sabe? Tipo assim, então a gente também tem que, pelo menos de forma que tenha conhecimento, né, sobre. E Se ver que saiba aquilo, que aquilo ali pode também vir a acontecer, né? Um efeito não esperado. E agora que eu lembrei uma coisa aquela questão da lista das medicações que eu falei, sempre ter para levar para o pronto-socorro ou para o médico. Se vocês não tiverem, não tem problema, mas levem as cartelas. As caixinhas. Leva as caixinhas, as cartelas. Ah, Bru, dá para a gente falar também um pouquinho, acho que dá tempo ainda, né, Mané? Sobre a questão as pessoas idosas vão bastante à farmácia e daí eles compram, tipo, a receita é X. E aí o pessoal da farmácia oferece o que é mais barato, às vezes é o genérico. Pode explicar sobre a diferença entre o genérico e o... Como é o nome do outro? Tem o genérico, de referência e o similar. Similar e o referência, exato, isso. Para as pessoas terem claro isso, né? Que eu acho que isso é um pouquinho confuso. Primeiro, que eu não sei o que é similar e o que é genérico. Eu não primeiro. sei. Então, presta atenção. O medicamento de referência, até se eu soubesse, tinha pego aqui para trazer 3 caixinhas para mostrar, porque a diferença pode ter até nas caixinhas para quem, né, para enxergar. É bom, eu sempre gosto. Bru, depois pode colocar embaixo dessa live, né, Mana? Coloca embaixo as caixinhas ali num comentário com Isso. Deixa eu só ver. Tu pode até colocar um print de uma lâmina, Bruna, botando as diferenças ou um link, entendeu? É importante nós passar, tipo, essas informações todas para eles, entende? A pessoa engaja e se interessa pelo papo, ele vai ter todas as informações. Dá tá bem. Assiste. Podia ter pego. Bom, mas enfim. Eu gosto sempre de falar sobre essas diferenças, até porque para as pessoas, quando forem comprar, isso serve para quem vai cuidar do idoso, para o idoso e para nós também, né? Então, o que acontece? Nós temos 3 tipos hoje no mercado de medicações. Então, primeiro, referência. O referência é aquele que é o dono da patente, ou seja, é aquele que passa por todos os testes de biodisponibilidade, de reações adversas, todos os testes clínicos. Ou seja, foi aquela empresa que lançou aquela medicação, que descobriu e tem o poder da patente. Então, a gente chama ele de referência. Então, de forma geral, o medicamento de referência é o dono do campinho e quem vier depois, né, só se apropriou dessa patente, certo? Então, referência, se a gente pode escolher usar o medicamento de referência, opta sim por se escolher, então, o medicamento de referência. Não sou contra genérico, tá? Deus o livre, eu uso genérico. Mas eu estou dizendo que se nós pudermos, né, usar um medicamento de referência, então a gente acaba escolhendo o medicamento de referência. Por quê? Ele é uma medicação que passou por todos os testes clínicos, a gente tem, então, bastante segurança no uso dele, e muitas vezes, né, desenvolvido por laboratórios de ponta, então, de tecnologia extremamente avançada, então a gente tem bastante segurança no uso dele. Depois nós temos no Brasil, então, né, que surgiu, né, os genéricos, que são aqueles o quê? São, depois que vence essa patente da indústria que fez essa medicação referência, então o que acontece? As empresas, as indústrias farmacêuticas de genérico, elas vão lá e se apropriam dessa patente e desenvolvem os medicamentos genéricos, ou seja, é a mesma substância do medicação de referência, tá? Só que o que acontece? Ele tem todos os ensaios também, todos os testes clínicos, todas as mesmas, é um xerox do de patente. Alguns ensaios de biodisponibilidade
eles não, alguns tipos, na verdade, algumas tecnologias, elas não são desenvolvidas. Mas, de uma forma geral, ele também é muito seguro e se quiser fazer, então, o uso de uma medicação genérica também é tranquilo e também é seguro. O que acontece, como eu sempre digo, e sempre quando me perguntam, é escolher laboratórios que a gente sabe, então, porque muitos dos laboratórios que fazem o referência também fazem o genérico. Então, a gente tem grandes indústrias farmacêuticas que desenvolvem tanto a patente como depois o genérico dele. Então, pesquisar sobre quais laboratórios a gente tem maior segurança para fazer o uso. Já as medicações similares, ele tem um valor muito mais abaixo, tanto do genérico quanto do de referência. E aí a gente começa já, né, a pensar, por que que ele é tão mais barato? Porque esse sim não tem todos os testes que são, né, de biodisponibilidade, ou seja, o quanto aquela medicação ela fica disponível na corrente sanguínea e principalmente, às vezes, a grande diferença entre um e o outro é a quantidade de fármaco que tem naquele comprimido, tá? Então, a gente tem um limiar hoje no Brasil de quanto que a gente pode ter daquela medicação no comprimido. Seja lá, 70% a 110%. Então, se tu pega um medicamento de referência que tem 110, às vezes, o similar tem 70%. Vocês entenderam? A quantidade de substância. Tá, sim, e aí que as comprimido. Pessoas falam assim, eu não vou tomar porque não faz efeito. Não é que não faça efeito. Ele faz efeito. Um menor efeito, talvez, porque a gente está lidando com uma dose mais baixa do medicamento, na verdade, né? Na verdade, é um teor mais baixo, tá? O teor mais baixo. Ele vai ter o efeito como se espera, mas o que acontece é que, às vezes, o teor dele é mais baixo. E ele não tem todos os ensaios. E o que diz na caixa do similar? Bom, aí essa é a grande sacada do negócio, né? Então, o medicamento de referência, quando vocês pegarem, vocês vão ver que lá no medicamento de referência, sei lá, vamos lá, um medicamento de referência, o Rivotril, tá? Lá no Rivotril, a gente vai ter o nome Rivotril, e em cima do Rivotril a gente vai ter um Rzinho com uma bolinha. Isso significa medicamento de referência. Então, ele é a referência. Aí, a gente vai pegar uma caixa de clonazepam. Clonazepam é a substância do Rivotril. Então, a gente vai ter uma medicação genérica. A gente vai ter a substância escrita, a dosagem, e aí a gente vai ter um G bem grande. E isso significa medicamento genérico, tá? Uma substância similar, o Rivotril não tem substância similar, tá? Mas uma outra medicação similar, a gente vai ter o nome da substância, como eu dei do Rivotril, mas não existe, tá? Mas, assim, o clonazepam, e aí não tem R, não tem genérico, não tem nada. Ele só tem o nome da substância. Essa é uma medicação similar. Todo genérico tem um G grande, independente do laboratório. Todo genérico tem um G grande. Isso é uma lei, né? Lei das medicações, dos genéricos. Tá. Então, ele para. Então, ou ele tem um R ou ele tem um G. Se ele não tem nada, ele é similar. Nada, é similar. Então, e tá também, ótimo. Obviamente, a gente pode fazer a relação entre preço, né? Então, quando a medicação ela for muito diferente, né, de preço do referência e do genérico, ela é similar também, porque geralmente os similares são bem mais baratos. E, tipo, essas medicações... vou usar o caso da dipirona, né? Que agora tem vários laboratórios que fizeram daí com seus nomes, é um né? exemplo, ela tem a Novalgina, né? Ela tem a que é a referência à Novalgina, né? E tem daí todo mundo conhece. E a dipirona similar, que daí tem de diversos laboratórios. Mas agora tem várias medicações, várias dipironas com nome. Sim. Tipo, Dorflex Uno. Dorflex Uno. É dipirona? De 1 grama? Eu acho, uma coisa assim. Então, ele comprou esse nome? Daí ele é referência, é isso que eu quero dizer? O Dorflex Uno, agora não vou me lembrar de cor, mas se ele tem o poder da patente, ele pode ser referência também.
Ah, tá. Não existe só um referência. Não. Uhum, tá. Deixa eu pensar um exemplo. É que eu lembrei da Novalgina, porque a Novalgina tem bastante agora no mercado. A amoxicilina, que a gente tem também. Tem acho que... É o Clavulin, referência mais antigo, né? E depois a gente tem, eu acho que um outro, agora não vou me lembrar, eu acho que da Eurofarma também é referência. Ah, que interessante. Não, Eurofarma não. Eurofarma não. Agora não vou me lembrar, mas também tem um outro. Tá. Muito obrigada, adorei. Deixa eu dar os elogios para vocês aqui, que eu estou com a tela aberta aqui agora. O Arthur colocou ali, que eu pedi para ele colocar do nosso treinamento, que quem quiser aprender ou saber como se faz os passos e a rotina de um cuidado, amanhã a Juliana vai estar falando às 18h. E tem uma cuidadora aqui, Neuzira Mello, boa noite, está falando que está adorando o que está aprendendo. Então, Bruna, parabéns. Bruna, Juliana. Obrigada. A Jaqueline de Silveira, a Jaqueline Fiorese, né, Tôndolo, sempre nos acompanha, né? Então, também está dizendo que é muito importante a rotina de medicação. Imagina misturar... Tá, aqui tem um comentário que é um comentário que vocês já falaram. Ok, legal, pessoal, obrigada. Tem uma turma aqui, tem até um Vinícius Guerino, Bruno, assistindo aqui. Vinícius, eu conheço esse. Conhece eu também sei. Nosso dentista, Ele tem que fazer uma live também. Ele já foi convidado, mas eu acho que o negócio com o Vinícius vai ter que ser diferente. Ele atende em consultório, né? Cada um gosta de... Cada um tem a sua praia, né? Cada um tem. Tem a sua praia. Bruna, quero te convidar aqui em público, e tu já sabe, né? Já te convidei, que tu me prometeu que depois que acabasse o doutorado, claro que isso tu nem dava aula no teu curso, né? A gente ia escrever um material, né? Então, para quem... Então, tu já disse sim, né? Então, quem está nos assistindo já sabe que a Bruna disse sim, ela vai escrever um material sobre tudo isso, né? Junto com a Juliana. É só uma questão da gente ser... Ó, o Vinícius está mandando dizer, olha a pressão, tá? Olha a pressão. Judiaria. E a Zane aqui, tua Dinda, disse assim, que trio maravilhoso, né? Aí não dá, né? Suspeito. Tá, mas a gente vai dizer pro Vi que tudo bem que ele não faça live, desde que a gente possa sorrir à vontade aqui, né? É verdade. Isso é verdade. Desde que ele se responsabilize por nós o resto da vida dele, né? Tá tudo ótimo. Pessoal, então, para quem não sabe, nós temos 5 materiais, né, que a gente disponibilizou. O Dolce Vita, quando eu digo que ele é uma das empresas que atende online, que atende o Brasil, enfim, com tudo que ele sabe, a gente escreveu, né? Até a Amanda, que é a irmã da Bruna, né, que é advogada, ela escreveu contribuições. Deixa eu ver aqui, podia, depois eu vou abrir aqui a tela. Ela escreveu contribuições do direito para os idosos, né? Depois agora vai vir as contribuições da Bruna, enfim. A Juliana escreveu... Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Esse aqui é o da Amanda, né? Então, e o da Juliana, esse aqui é alimentação, dieta enteral. Bruna caiu. Deglutição. A Bruna voltou. Bruna voltou. Como bateria. Em casa, aqui tem a nossa história também toda, né? História toda a jornada e como se cuida da manhã, tarde e à noite. E atividades para idosos, que é da professora de Educação Física. E a gente quer, sim, conseguir transcrever todos esses conteúdos para ficar acessível a todas as pessoas. Então, a gente não tem um trabalho de marketing digital, assim, agressivo. O que a gente faz é falar na internet e mostrar o que a gente faz, isso já há bastante tempo, né? Eu acho que desde 2005 comecei a falar e a usar mais essa parte de imagens, né? Então, o Dolce Vita é conhecido como uma empresa praticamente transparente, né? Quem não sabe pode entrar no Instagram, e eu faço isso tudo via Instagram, que eu adoro, né? Usar o Instagram, né? Uma social media nata, né? Que tem que se segurar para não ficar fazendo isso o tempo inteiro, fazer as outras coisas, enfim. E olha a Carla Martelli aqui, que amor, tem um monte de gente aqui também no... Esse aqui vai sair um IGTV, mas é a gravação da tela, então não fica tão bom. O importante é assistir aqui. Depois, Bruna, se tu quiser passar para os teus alunos, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? Certo. YouTube e aqui também, tá? Se alguém tem alguma pergunta, peço que vocês façam dos nossos públicos aqui. A Nara Soares é enfermeira, ela até já fez plantões, trabalhando no Dolce Vita há um tempo. Ela está aqui assistindo. Silvana, um beijo, mama. A Lisandra está dando os parabéns, também uma técnica de enfermagem.
E Beijo, mãe! Minha fã número 1. isso! Eles fazem nós ser professor, depois o que eles vão fazer? Vão ter que ficar assistindo, né? Virou tudo professor, né? Acho que a culpa é da Silvana mesmo. Agora é isso. Mas a mãe era do magistério, né? Então, o que a gente faz é esse trabalho do Dolce Vita, das terças-feiras, não esqueçam, quem está aqui agora, quem chegou depois, esse trabalho é um trabalho social, às terças-feiras, se tivessem mais perguntas, as gurias, a Bruna, é apta a responder, tanto quanto a Juliana, junto com as suas práticas de 11 anos no cuidado, e a Bruna trabalhou em farmácia, enfim, né, Bru? Quantos anos estudando medicações e farmácia, né? Então, assim, ó... Quem está vendo essa live depois, agora a gente está ao vivo, né? A gente já está acabando, já praticamente acabou, estou só dando esses recados. Deixa a sua pergunta aqui embaixo para a Bruna, também pode seguir o canal dela, né? Que é a professora Bruna, que daí são conteúdos específicos, né? Mas marquem ela que ela vê lá. Uma hora a gente sempre vê, né? Uma hora a gente sempre para e vê e responde ali mesmo. De qualquer maneira, os nossos celulares estão na bio, né? A biografia do Instagram, né? No Instagram do Dolce Vita e no Instagram do Como Cuidar Idoso. Aqui nesse canal do Como Cuidar Idoso, na fanpage do Como Cuidar Idoso, nós estamos 2 momentos agora, tanto do Como Cuidar Idoso quanto do Dolce Vita. No Como Cuidar Idoso, se você clicar no Saiba Mais, ali tem todos os links, tá? Tem até a inscrição do treinamento de amanhã, tem os livros, tem a plataforma que a gente criou, que a gente não fala muito. A gente, na verdade, faz um monte depois e não fala muito assim, mas... não se sintam desamparados, é isso que eu quero dizer. Que amor. Ó, altos elogios para vocês aí. Ó. Quem? Vou dar uma printada na tela aqui. É uma gurizada ótima. Eu já estou no papel de mãe, né, de vó, eu já me emociono de ver a gurizada trabalhando e se esforçando. E sendo isso aí, o melhor que a gente tem para deixar para todo mundo é isso. Que a gente se esforce sempre e tenha esse trabalho em conjunto, né, de contribuir assim com tudo, com o todo, independente do que seja, né? Esse trabalho aí. Obrigado, Bruna. Obrigado, Ju. Obrigada pelo convite. Obrigado, Mama. E quem tiver disponibilidade, quiser falar conosco, que tiver como o que contribuir com os idosos em casa, pode vir me mandar um WhatsApp para mim, a gente agenda. A nossa próxima live é muito importante, Bruna, tá? E quero avisar todos. Lesões, né, em pele de idosos, com a professora, tu pode dizer, Ju, professora Neida Luiza. Neida Luiza e a Liana Cassol. Do Cicatricare, né? A Ju, nossa mãe precisou fazer um curativo e a Liana fez o curativo, né? Ela trabalha no hospital também. A Liana tem mais de 10 anos de ambulatório de feridas. Legal. No Hospital de Caridade. Tá. No Hospital de Caridade. E a Liana, a professora Neida é da Universidade Federal. E eu acho que é do USP também. Eu conheci a professora Neida há muitos anos, quando a mãe precisou também. Me indicaram ela. Professora Neida é referência nacional, ela faz parte, faz parte da Sociedade Brasileira de feridas. Não, e ela também faz de feridas. Eu acho que até achei que ela era da Unifra também. Eu acho que talvez seja, não tenho certeza. E a Liana foi aluna dela e elas fazem um trabalho junto muito legal e a gente tem uma relação muito legal e vai fazer essa live sobre lesões de pele em idosos na semana que vem. Lesões de pele, Então, assim, vai ser um grande momento no sentido de contribuição também social, né? Então, Bruce, se tu quiser, enfim, não sei como é que são as tuas aulas, mas eu acho que até elas vão falar bastante do que se usa nessas, né, Ju, no caso, no tratamento da ferida, né, no caso, vai falar da prevenção ao tratamento. Tá? É terça que vem, então. Estão todos convidados, obrigada, encerramos essa live aqui. Quer falar, Bruna? Obrigado, Bru. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Mana. Obrigada a todos que assistiram. Um beijão. Fico disponível para qualquer dúvida, podem me perguntar. Sim, a gente volta, Bruna, e falar nisso, eu quero fazer um cursinho teu e da Ju junto, tá? Fazemos.
tá? Sobre o tema de hoje. Então, se alguém quiser saber e aprofundar mais no assunto, eu e o Arthur já estávamos bolando aqui alguma coisa enquanto eu estava em off aqui. É muita contribuição para isso ficar parado.